Então, bom dia. Hoje nós temos o prazer de receber a doutora Fernanda Colombo, livre docente de cardiologia pela FMUSP, assistente da unidade de hipertensão no INCOR e orientadora do programa de pós-graduação da medicina da Uninove, também coordenadora de pesquisa da seção de hipertensão do IDPC. É um prazer, né, e uma honra receber a doutora Fernanda, que vai falar com a gente sobre atualizações na hipertensão. Muito obrigada. Lu, muito obrigada pelo convite. Eu que me sinto lisonjeada de você ter me chamado para falar disso. E a gente discute esse tema de hipertensão arterial bastante. Então, a minha apresentação hoje, como eu fazer um overview do que a gente está mais conversando sobre hipertensão, quais são os tópicos que a gente está conversando em hipertensão, então eu vou só selecionar aqui a janela, pronto. Então é o seguinte, eu resolvi falar hoje não a respeito do que é hipertensão, mas de como a gente está vendo, o que nós estamos discutindo em termos de hipertensão arterial, o que está mudando. Então tem uma pequena agenda aqui, que eu vou falar alguns tópicos um pouquinho mais, alguns tópicos um pouquinho menos, e é óbvio que nesse curto período de tempo, eu não imagino que eu consiga varrer todas as coisas que a gente fala a respeito de hipertensão arterial nos últimos anos. Mas vamos tentar falar um pouquinho a respeito do problema. Hipertensão continua sendo um problema? Sim, continua sendo um problema e é um problema importante, porque a gente vê aqui que, em termos de anos de vida perdido por incapacidade, né, que o pessoal chama de DALYs, Disability Adjusted Life Year, a gente vê que aqui tem milhões de anos que são perdidos por doença cardiovascular. Então, como que é milhões de anos perdidos? É assim, se o indivíduo tem 60 anos e falece, e a expectativa de vida onde ele mora é 80, então ele já tem 20 anos aí que ele perdeu. Se ele vive com uma insuficiência cardíaca, ou por um problema debilitante, qualquer que seja outro, ele também vai perdendo anos da vida dele. Então, fica claro que nessa avaliação recente, a gente ainda apresenta uma carga de doença cardiovascular extremamente alta. E aqui embaixo eu vou colocar doença renal e diabetes, também como uma situação que corre quase que irmã de hipertensão arterial, ou como um cofator extremamente importante que a gente não pode negligenciar. E isso, o que vai acontecer nos próximos anos? Piorar. Por que eu digo piorar? Primeiro que não vai mudar, doença cardiovascular vai ser, doença arterial coronária vai continuar sendo a primeira causa de mortalidade, se projeta para isso, AVC é a segunda causa de mortalidade, e o diabetes, ele está no momento em 15ª posição, ele vai saltar para a 7ª. A doença renal crônica, nós vamos ter muito mais pacientes com doença renal terminal, provavelmente com tratamento de reposição de terapia, e doença cardiopatia hipertensiva, né, se a gente considerar a insuficiência cardíaca como etiologia hipertensiva, vai saltar de 28 para 14, 14º lugar, ou seja, não estamos fazendo um trabalho adequado, não estamos fazendo a nossa parte de forma adequada. Esse slide é um slide clássico, que ele foi tirado do conceito do Brown e do Dzaou de 1921, ou seja, super antigo, mas é o famoso contínuo cardiovascular. Então, o que é o contínuo cardiovascular? Naquela época, muitos anos atrás, essa dupla pensou em como ligar de forma fácil e didática o paciente que está numa doença terminal, por exemplo, com uma insuficiência cardíaca, está tendo arritmia, já teve um infarto, com a presença de fatores de risco. Então, na verdade, o que ele quer dizer para a gente é que tudo começa com um fator de risco. E se a gente não der uma atenção adequada ao fator de risco, o paciente necessariamente vai estar, daqui a alguns anos, no estágio final. E um aspecto que é importante, enfocando a parte cardiovascular, isso nunca a gente vai deixar de acreditar, é que essa ideia é o ponto mais importante que eu queria chamar a atenção de todo mundo. Nós estamos num cenário em que a taxa de metas, a porcentagem de pacientes que está em meta de controle pressórico não passa de 30%. Então, veja bem, nós pegamos um paciente na rede básica, em qualquer situação, em primeiros atendimentos, que ele tem uma hipertensão não complicada.
Então ele não tem um fator, ele tem um fator de risco. Lembrando que o paciente raramente tem um único fator de risco, ele tem vários fatores de risco, simultâneos, em torno de 80%. Então, quando ele tem uma hipertensão não complicada, e a gente vai deixando esse paciente na história natural da doença, não controla de forma adequada, não dá o medicamento, ele não tem uma adesão, a pressão não cai, ele fica com uma hipertensão não controlada, mas ele continua sendo hipertenso e daqui a pouco ele vai sendo um hipertenso com lesão de órgão-alvo. Então, ele é um hipertenso com ICC, ele é um hipertenso com DAC, ele é um hipertenso com arritmia, ele é um hipertenso com doença renal crônica, e ele nunca vai deixar de ser o que ele estava no início, que era um hipertenso, e que ele poderia ter sido abordado nesta situação para evitar esse tempo de lesão que esse paciente vai ter. Então, é uma doença que a gente consegue detectar, é uma situação clínica de fácil acesso, nós temos medicamento e a gente não consegue esse desafio. Então, é uma coisa que eu peço ajuda de todo mundo aí nesse sentido. Então, sem dúvida nenhuma, nós temos esse problema de doença, de hipertensão e doença cardiovascular. Com relação à fisiopatologia da hipertensão, existem algumas coisas mais interessantes que estão sendo conversadas ultimamente. Essa é uma revisão da doutora Suzane Oparil, de 2018, não tão antiga, em que ela coloca os elementos clássicos de controle pressórico e cada um desses elementos tendo uma participação de forma bastante importante e a gente não consegue tirar o impacto fisiopatológico de nenhum desses sistemas a partir da hora que a gente já pega o paciente com, sei lá, 150% de pressão na nossa frente. Quando a gente tem um paciente que está hipertenso estabelecido, todos esses sistemas clássicos estão alterados. E aqui eu deixei bastante, eu vou falar por último do sistema imune, que é um sistema bastante interessante, eu vou comentar alguns aspectos sobre ele. Então, veja bem, o sistema nervoso simpático, classicamente, a ativação do simpático libera noradrenalina, que aumenta a reatividade do vaso, mas também aumenta a atividade simpática no rim. Então, existe um aumento de liberação de renina diretamente relacionado à ativação do simpático. Então, o sistema nervoso simpático, temos drogas que bloqueiam a atividade simpática e, classicamente, ela está aumentada em qualquer situação. Mas esse vínculo, né, do sistema nervoso simpático com o aumento da atividade da renina é super importante para a gente. Pulando para o rim, o que é extremamente importante? Além de produzir a renina, que ativa toda a cascata, sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele modula a excreção de sódio e também o sódio no vaso aumenta a reatividade. Então, quando eu tenho uma situação de natriurese adequada, qualquer incremento de pressão faz com que o rim aumente a excreção de sódio e, consequentemente, de natriurese. Numa situação em que eu tenho perda de túbulo ou essa autorregulação deixa de existir, acontece a retenção de sódio, a retenção de água. Então, essas duas situações são situações extremamente importantes do rim como um órgão-alvo, sistema renina-angiotensina, excreção de sódio e água. Lembrar que desde os estudos do Guyton, todo paciente hipertenso, ele tem uma curva de pressão natriurese deslocada, ou seja, para ele excretar uma quantidade de X de sal, ele precisa de mais pressão que o indivíduo normal. Então, existe esse decaimento da curva de pressão, a curva de excreção sódio-pressão, essa curva de natriurese, e isso é extremamente importante no paciente hipertenso. Por isso que um dos medicamentos antihipertensivos, a gente sempre lembra da presença de um natriurético, né, um diurético natriurético. Pulando para o coração ele tem um papel hoje em dia que a gente está conversando cada vez mais interessante na modulação até de pressão e volume. Por quê? Porque o coração produz os peptídeos natriuréticos, que a gente mais dosa é o BNP, e esse BNP, ele age a nível do rim. Então, veja, todos os órgãos se conversam, né, do ponto de vista reflexo e de complementação nas atividades. Então, o coração, quando ele está com um excesso de volume, excesso de pressão intracavitária, ele promove esses fatores, ele libera, né, os fatores de peptídeos natriuréticos que vão diretamente acionar o rim para aumentar a excreção de natriurese e fazer a excreção de sódio e água, e também promove vasodilatação.
Por que eu estou falando que esse aspecto é importante? Porque mais recentemente estão sendo feitos estudos de bloqueadores, né, das mesmas medicações que bloqueiam a degradação desses peptídeos natriuréticos para a insuficiência cardíaca, que eventualmente estão sendo ou serão utilizados em pacientes que têm hipertensão arterial. Então, existe uma conversa de sistema nervoso com o rim, do rim com o coração com o rim e assim sucessivamente. É inevitável a participação do endotélio e como um fator, um órgão, vamos dizer, que está espalhado pelo organismo, que produz inúmeras substâncias vasoativas, e a mais importante que ela produz do tempo todo, né, que é o óxido nítrico, que é um gás que tem uma duração de vida muito pequenininha, 7, 8 segundos, ele produz o tempo todo essa molécula que ajuda a manter a saúde do vaso. Então, o óxido nítrico ajuda a vasodilatar as arteríolas de resistência, como qualquer outro sistema venoso também, e diminui a produção de endotelina, que no caso é um importante mecanismo de aumento de pressão arterial. Então, nós não temos nenhuma molécula que atua aumentando diretamente a produção de óxido nítrico, ou restaurando a produção de óxido nítrico. O que a gente tem situações em que a gente tenta proteger essa célula endotelial para que ela espontaneamente produza uma quantidade adequada de óxido nítrico, mas existem agora novos tipos de bloqueadores de endotelina que estão sendo, voltando a ser testados no mercado. Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, a gente tinha uma droga específica, né, os bosentans da vida, né, bosentan e semelhantes, mas não se mostraram drogas extremamente capazes de causar grande impacto na vasodilatação arterial. Eles são usados mais para endotélio, para disfunção endotelial do território pulmonar. Mas agora tem novos compostos de endotelina que estão sendo testados novamente. E aqui eu só trago para vocês que o papel do sistema imune ele está sendo muito estudado em diferentes locais de pesquisa no mundo inteiro, e a gente está percebendo o seguinte, que células imunes, em especial linfócitos T, eles são fundamentais para manter o estado de inflamação crônica que a gente costuma ver em pacientes que têm hipertensão arterial ou qualquer doença crônica degenerativa. Por exemplo, existe uma relação direta entre valor de PCR e valor de pressão arterial, tanto no consultório quanto na mapa. E se a gente conseguisse modular um pouquinho mais esse sistema imune, a gente conseguiria melhorar o status do vaso, reduzindo esse processo inflamatório crônico e, muito provavelmente, reduzindo a pressão arterial. Quem se interessar, essa revisão da Suzana, o Paril tem alguns trabalhos que ela cita bastante interessantes nessa linha, hipertensão como uma doença inflamatória. Eu acho que nos próximos anos isso virá. Então, com relação à fisiopatologia, existem essas ressalvas, né, em termos de medicamentos que podem ser usados, todos eles com embasamento fisiopatológico adequado. Então, veja, em termos de mecanismo, só relembrando, né, o endotélio normal, ele produz uma quantidade de óxido nítrico adequado, que no vaso da microcirculação se equilibra com a produção de vasoconstritores, aqui representada pela endotelina, e existe um processo de dilatação ou tônus que é normal para o indivíduo. Isso mantém uma resistência vascular periférica normal. Num indivíduo que tem hipertensão arterial, há uma disfunção endotelial muito precocemente instalada, e na microcirculação promove uma redução da vasodilatação e um status de aumento de resistência vascular periférica. Então, essa é a origem, né, da hipertensão arterial, a gente não mudou a fisiopatologia, a gente não descobriu nada novo, é um aumento de resistência vascular periférica na microcirculação. Qual que é o impacto disso? O impacto é lesão em órgãos de macrocirculação, né? Então, essa lesão em microcirculação, que inicialmente aumenta a pressão, ao longo de anos, né, promove um aumento de tensão e, por N mecanismos, facilita o desenvolvimento aqui representado de uma placa de ateromatose. Então, nesse sentido, a gente consegue ver que a fisiopatologia e a medicação que a gente desenvolve está diretamente relacionada ao que a gente conhece dessa doença. Então, hipertensão arterial
continua sendo a principal causa de doença ateromatosa. Com relação a diagnóstico, o que a gente está discutindo, o que se está revendo em termos de diagnóstico de pressão arterial? Bom, saiu recentemente publicada uma diretriz brasileira de medida de pressão arterial dentro e fora do consultório. A gente pode olhar e falar, nossa, que exagero, por que fazer uma diretriz de medida de pressão arterial? Todo mundo sabe medir pressão arterial. Não é verdade, né? A forma como se está medindo pressão arterial talvez não seja a forma mais adequada, né? Existe todo um rigor do paciente ficar sentado, descansado, não ter a perna cruzada, o aparelho tem que ter o tamanho adequado para o volume do braço, o aparelho tem que estar calibrado. Então, existe uma série de condutas ou passos, steps, né, que a gente tem que tomar para fazer uma medida adequada da pressão arterial, porque isso é o ouro para a gente dizer se o paciente está hipertenso ou não. Então, a gente precisa ter muita credibilidade na medida que a gente está fazendo. É reconhecido que se a gente consegue deixar o paciente sentado por pelo menos uns 15, 20 minutos e fizer no mínimo umas 5, 6 medidas, veja bem, 5 ou 6 medidas, eu consigo ter uma média de pressão arterial que tem uma boa relação com o que acontece em casa, com a medida da MAPA, com a medida da medida residencial da pressão arterial. Porém, todos sabemos que no dia a dia é uma situação muito complicada a gente conseguir esse ambiente e esse momento adequado de medir a pressão arterial. Quando nós conseguimos fazer 3 medidas de pressão arterial, mede num braço, mede no outro, repete no outro braço que está mais alto, a gente consegue ter uma média de pressão arterial bem mais adequada. Mas o que se chama atenção é que aquela medida isolada no consultório pode não ser representativa do que acontece com o indivíduo nas 24 horas e muito menos no dia a dia. Então, se chamou muito, a atenção nessa diretriz da importância da gente medir pressão arterial fora do consultório. Então, continuamos com as mesmas, com os mesmos valores de corte, que é 14 mais que 140, mais que 90 de diastólica no consultório, e quando a gente faz a MAPA, existem medidas diferentes para 24 horas, vigília, sono, e também MRPA, medida residencial de 5 dias. Nessa diretriz, eu quero chamar a atenção de uma forma importante, que se dá um peso muito grande para acompanhamento da pressão arterial. Então, veja, o que a gente quis dizer com triagem? Triagem é só ter uma ideia, sua pressão não está muito boa, vai checar isso de forma... Então, onde quer que o indivíduo faça essa abordagem, no consultório, às vezes em farmácia, às vezes automedidas em casa, ou até em espaços públicos, né? Hoje é dia da hipertensão, todo mundo vai lá e mede pressão no metrô, por exemplo, chama atenção, isso é uma triagem, certo? O diagnóstico inicial, ele realmente coloca a medida do consultório, se não for feita de forma adequada, como menos impactante do que a gente ter uma medida residencial e menos ainda de uma monitorização arterial. Ou seja, se chama a atenção para medidas fora do consultório, tanto para diagnóstico, quanto para ajuste de droga, quanto para segmento. E se dá um valor bastante interessante para medida residencial e não só MAPA, né? Aqui, depois a gente pode discutir tudo, preço, acesso, forma de avaliação, como que a gente treina o paciente para medida, automedida, isso pode ser melhorado, a automedida com certeza absoluta, a gente pode orientar o paciente do jeito que a gente quer que ele faça, e ser quase que simultâneo a uma medida residencial, que é uma MRPA, que é um aparelhinho específico, mas a gente pode treinar o paciente, a gente pode checar o aparelho do paciente, a gente pode ter mais credibilidade na medida que o paciente faz. E aí as indicações, como a gente comentou, os valores de monitorização. Com relação ao consultório, MRPA e MAPA, a gente tem esses valores. Dar o diagnóstico, né, com a automedida é um pouquinho mais complicado, a menos que a gente tenha um treinamento muito grande do paciente. Aí o consultório impera. Então, veja bem, nós não estamos dizendo que nós não vamos mais medir a pressão arterial no consultório. Não é isso. Nós temos que medir melhor a pressão no consultório para que a gente possa ter uma credibilidade melhor nesse dado. Nesse mesmo documento, existem vários tipos de categorias de pressão arterial ou diagnósticos que a gente possa ter de como está a pressão arterial do paciente.
Isso a gente chama de fenótipo, né, uma variável, característica de uma variável. Então, você pode ter um normotensão, 43% das vezes que você avalia uma população, hipertensão sustentada realmente que existe, quando eu correlaciono a medida do consultório com a MAPA, o MRPA. Ou seja, em torno de 70%, 80% das vezes eu estou acertando. O paciente é normotenso, ele é normotenso mesmo, ele é hipertenso, ele é hipertenso. Só que existem duas situações, que é o avental branco, que a gente sabe que pode acontecer, o paciente estar hipertenso na nossa frente, quando ele faz uma monitorização de pressão arterial, ele está normotenso, então ele não é hipertenso, ele tem somente uma hiperreatividade na frente, ou em situações de estresse, também tem o seu valor, ou ele pode ser um hipertenso mascarado, ele é um paciente que na nossa frente, ele está com a pressão normal, mas no dia a dia, durante a noite, por exemplo, ele pode ter valores pressóricos aumentados. Quando que a gente imagina que isso pode estar acontecendo? Quando o paciente na nossa frente está normotenso e ele tem algo que sugere lesão de órgão-alvo. Então, essas 4 categorias são as clássicas que a gente já conhecia, só que o pessoal acrescentou as categorias mais ou menos semelhantes ao que a gente falou, só quando o paciente já está em tratamento, ele já é hipertenso e está em tratamento. Então, ele está com a pressão controlada, então ele estaria normal, perfeito, ele não está controlado nem no consultório, nem está controlado fora, ele está hipertenso no consultório, mas ele está controlado fora, e ele está controlado no consultório, mas não está controlado fora. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Então, se dividiu em 8, 4 situações que a gente já imaginava para o paciente que não está tomando medicação, e para o paciente que está tomando medicação, isso existe. Então, isso é importante para a gente lembrar, no sentido de que, quando nós estamos na frente do paciente, é muito importante a gente ter, junto com o paciente, a necessidade de que ele faça o acompanhamento da sua própria situação clínica. Então, a gente fez um levantamento lá no Dante, cerca de 80% dos pacientes têm algum aparelho de pressão arterial disponível, ou dele, ou da filha, ou de alguém. Então, isso daí a gente conseguiria fazer com que o paciente, a gente treinasse o paciente, checasse a calibração do aparelho, para que ele possa nos ajudar a trazer uma ideia melhor do que acontece com a pressão dele. É mais ou menos semelhante à glicemia, né? Se você tem aquele dispositivo, que é o Libre, que você consegue ver a glicemia o tempo todo, é bem melhor do que a gente conseguir fazer uma avaliação esporádica. Com relação a metas e valores, essa tabela, esse slide eu acho bastante interessante, porque a gente sabe que cada hora que a gente vai medir a pressão arterial, ela tem pequenas variações, né? Então, varia 5, 6 milímetros a cada um dos batimentos, né? Entre um batimento e outro. Então, o mais importante é a pressão arterial estar numa faixa de controle. Então, a sistólica estando oscilando, entre aspas, ao redor de 130, menos que 140 e um pouco acima de 120, seria uma faixa sistólica adequada. Se eu fosse ver uma faixa diastólica, seria entre 80, essa variação menos que 90 e acima de 70, em especial para pacientes que têm doença coronariana. Então, os limites de controle seriam nesta faixa de 120 a ser menos, um pouquinho mais que 120, um pouquinho menos que 140 de pressão sistólica, para um indivíduo que não tivesse nenhuma comorbidade. A gente costuma dizer, será que eu consigo trazer essa pressão um pouquinho mais baixa, um pouquinho mais perto de 108, 120? Pode-se tentar, mas avaliando paciente por paciente e vendo a presença de efeitos adversos que isso possa ocasionar. Com relação a tratamento, a gente poderia discutir tratamento de hipertensão, o que há de novo para pacientes diabéticos, o que há de novo para pacientes idosos, o que há de novo para algumas outras populações, por exemplo, crianças ou insuficiência cardíaca, mas eu optei por trazer algo que está se falando demais, e, de novo, eu acho que isso é um aspecto bastante importante, que é a relação de hipertensão, doença cardiovascular no sexo feminino, na mulher. Então, só para trazer o mesmo gráfico, que representa muito parecido aquele primeiro que eu coloquei, que é o impacto da hipertensão arterial, tá certo? Em especial no sexo feminino, para a doença cardiovascular. É extremamente importante. Então, se eu for observar doença cardiovascular, o impacto de hipertensão é 100%,
Fumar também tem um impacto ruim, inatividade física também, peso, alteração de glicose, sódio alto, colesterol bom, baixo. Eu não tenho dúvida que todos esses fatores são fundamentais, mas a hipertensão arterial per se tem um impacto muito, muito, muito ruim. Relembrando aspectos importantes de hipertensão arterial no sexo feminino, a gente percebe nesse gráfico por faixa etária a diferença de prevalência de hipertensão sempre maior no sexo masculino até por volta da menopausa, pós-menopausa se inverte, né? Se inverte de uma forma bastante importante ao redor da década de 55 a 60 anos de idade, então aqui praticamente se iguala, mas depois o sexo feminino tem muito mais hipertensão arterial. E por que isso acontece? Relembrando, né, de toda a oscilação fisiológica dos estrógenos durante os diferentes ciclos da vida, a gente percebe que tanto na puberdade existe essa mudança, o sexo masculino fica com pressão arterial um pouco mais alta e o sexo feminino menor pelo efeito importante de vasodilatação que o estrógeno traz. Porém, existem situações neste período de vida feminino em que esta proteção estrogênica ela se perde um pouco. Então, por exemplo, situações de ovário policístico, menopausa precoce, alterações hipertensivas durante a gestação, menopausa precoce, são todas situações que fazem com que essa proteção estrogênica se reduza. E isso tem um impacto cardiovascular bastante significativo no sexo feminino. Então, quando a gente foca em hipertensão na mulher, a gente chama de fatores de risco específicos ou inerentes, antecedentes de reatividade vascular alterada, como, por exemplo, enxaquecas, né? Enxaquecas na época de puberdade, ou quando a pessoa, ou na mulher jovem, é um sintoma de vasorreatividade, pode ser um sintoma de vasorreatividade bastante significativo. Uso de contraceptivos orais que tendem a aumentar a pressão arterial, insuficiência ovariana precoce, número de gestações, se houve hipertensão na gestação, e aí dá para ter uma aula só de hipertensão na gestação, porque existem várias classificações, várias categorias, e no período pós-menopausa, em especial, uma faixa de 10 anos na peri e na pós-menopausa, é onde mais deveria ser intensificado o controle de fatores de risco de forma não medicamentosa, porque é um período que é um ouro na mão da gente, no sentido de evitar que essa mulher, neste período que lhe falta o hormônio estrogênico, ela tenha menos lesão a nível vascular. Então, essa janela terapêutica, no período de climatério e uns 10 anos, até uns 10 anos a mais, seria um ponto extremamente importante de proteção para fatores de risco. Então, a gente chama muita atenção de que esse fator é um fator importante. E para ilustrar o quanto é importante essas doenças, são importantes, né, as doenças hipertensivas, a gente pode ver nesse gráfico que aqui é a razão de risco para incremento de doenças coronárias, insuficiência cardíaca, e de uma forma bastante interessante, duas doenças valvares muito relacionadas à presença de hipertensão na gestação. A fisiopatologia disso aqui ainda é bastante interessante, vem sendo estudada, mas a gente entende doença coronariana e insuficiência cardíaca como um incremento, aqui essa linha vermelha, né, quem tem hipertensão arterial, história, né, de antecedente de hipertensão gestacional, tem mais lesão cardíaca. Agora, doença valvar é uma coisa mais interessante a gente tentar entender esse mecanismo, mas que existe essa relação, ela existe. E aqui, eu gosto bastante de mostrar esse gráfico, e quando a gente está, por exemplo, no período reprodutivo, né, existem as oscilações, em especial o estradiol, aqui o verdinho, né, o LH, o FSH com os picos, e prestem atenção aqui no estradiol, que é esse verdinho, né, então ele oscila. Quando existe o período de menopausa aqui, o verde desaparece, né, tanto o estrógeno quanto, em especial, o estrógeno desaparece. Então, o que acontece nesse período gestacional, nesse período de menopausa? Existe a perda do estrógeno, uma alteração na vasomotilidade, o vaso estava acostumado a essas alterações cíclicas aqui, embora discretas, existia sempre um basal alto de estrógeno durante a menopausa,
E essa redução súbita acarreta uma série de sintomas, não só cardiovasculares, como fogachos, alterações de pressão e sudoreses, mas também em humor e uma série de outras coisas. Então, eu brinco, né, que a mulher que passou por um período de ciclos hormonais, um período menstrual adequado, ela teve mais ou menos uns mais de 400 ciclos. Se ela teve gestação, ela teve o estresse durante a gestação, ela pode ter bloqueado esses ciclos com o uso de contraceptivos, e essa redução de estrógeno, tudo isso altera de forma significativa a parte vascular. E eu brinco, né, como é que o aparelho cardiovascular pode suportar tanta coisa? Só um organismo extremamente bem feito e capaz de aguentar isso tudo. O impacto disso, da doença hipertensiva na mulher, ela é diferente da doença hipertensiva no homem. Então, no sexo feminino, existe muito mais o incremento, o remodelamento concêntrico ou hipertrófico do ventrículo frente ao mesmo valor de pressão arterial que para o sexo masculino. O sexo masculino ele tende a ter uma dilatação maior e o sexo feminino uma dilatação menor às custas de um aumento mais de uma hipertrofia. Por isso, a gente entende que a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada é muito mais prevalente no sexo feminino, enquanto que a reduzida é prevalente no sexo masculino. E, claro, num outro momento, talvez vocês possam discutir todas as complicações de doença cardiovascular, doença aterosclerótica na coronária, que tem muitas especificidades no sexo feminino, né? Então, isso é muito mais interessante. A mulher tem menos placas rígidas, ela tem placas mais moles, ela tem placas mais distais, mas ela também tem mais chance de dissecar, a reatividade é mais intensa, ela faz mais vasoespasmo e assim sucessivamente. Então, veja, a doença hipertensiva no sexo feminino tem muitas peculiaridades. É extremamente importante a gente ter toda uma história ginecológica e obstétrica quando a gente vai avaliar o paciente, a mulher hipertensa, e lembrar que esta mulher tem peculiaridades na manifestação de órgão-alvo que existe frente a essa situação clínica. Acabando, nos últimos momentos aí, o que nós temos de desenvolvimento de fármacos antihipertensivos chegando? Então, aqui é uma linha do tempo em que a gente tem desde simpatolíticos, vasodilatadores diretos, diuréticos na década de 60, e inúmeras outras medicações que foram aparecendo ao longo do tempo, que foram testadas e abandonadas ou não. E aqui eu trouxe 3 grupos de medicamentos que estão sendo testados mais recentemente em pacientes com hipertensão arterial. Eu não vou me deter muito a inibidores da NEP com sacubitril, porque é uma droga que a gente usa muito, está usando muito na insuficiência cardíaca, porém, vale a pena a gente falar uns 2 minutinhos a respeito dos bloqueadores de receptor de mineralocorticoide, que a gente chama não esteroidais, né? Então, o famoso espironolactona, né, que a gente usa direto, não só para hipertensão arterial, numa situação em que você precisa de um quarto fármaco, né? A gente sempre elege, quando possível, a espironolactona como um quarto fármaco antihipertensivo. Chegou o eplerenone, que já está disponível no Brasil também, que é um substituto com menos efeitos colaterais, mas os dois são considerados hormônios, ou melhor, bloqueadores esteroidais. Agora a gente está tendo bloqueadores não esteroides, né, que no caso é o finerenone, ele teria uma peculiaridade de ser muito mais específico ao receptor, mais ativo, mais potente. E esse bloqueador não esteroide, né, o finerenone, já foi testado em fase 3, em 2 estudos clínicos bastante interessantes. Nesse Fígaro, né, ele foi testado como morte mesmo, ele pegou pacientes que têm lesão renal, são diabéticos, e viu o uso do finerenone em desfechos fatais, e no Fidelio ele viu lesão renal. Então, só para trazer um tipo diferente de medicação está sendo estudada, tá certo? E muito provavelmente vai entrar no mercado em breve, porque os resultados estão sendo muito bons com relação a esse bloqueio. E óbvio, lembrando que da mesma forma que a gente usa a espironolactona para diferentes situações clínicas, em especial insuficiência cardíaca, certo?
com fração de ejeção reduzida, sem dúvida, fração de ejeção preservada ainda requer uma discussão, podemos discutir se vale a pena ou não, essa droga também virá nesse sentido. Foi lançado no último American College o estudo CARDIA, fase 2, o que é essa medicação? A medicação é uma droga injetável subcutânea, ok? Que tem a ideia de durar 3 a 6 meses de tratamento. E o que seria essa droga? Essa droga é um RNA pequenininho de interferência, que é uma pequena molécula que ela vai diretamente no fígado, só no fígado, e ela bloqueia, teoricamente, exclusivamente a síntese de angiotensinogênio hepático. Então, é como se fosse um drone, né? Você pega uma molécula e vai diretamente no lugar que você quer. Você quer dentro do hepatócito bloquear a produção de angiotensinogênio. Por que isso é importante? Porque o angiotensinogênio é a primeira molécula de toda a cascata do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então, esse slide aqui mostra um dos primeiros estudos em que viu que aqui em cima é o nível sérico de angiotensinogênio em pacientes que receberam placebo, e aqui embaixo é o nível sérico de angiotensinogênio, que despenca, né, fica quase 100% do valor basal reduzido, 98%, 95% reduzido, dependendo da dose que se administra dessa molécula. E aqui desse lado é o efeito placebo, e aqui a dose maior, crescente, do zilebeziran, em termos de redução de pressão arterial. Então, o zilebeziran em 600 miligramas cai praticamente 10, 15 milímetros de pressão arterial, o que equivale a um bom bloqueador de canal de cálcio, vamos chamar dessa forma, né? Então, o que eles fizeram nesse outro estudo? Eles associaram uma droga já antihipertensiva e a segunda droga seria o zilebeziran. Então, aqui com diurético, aqui com bloqueador de canal de cálcio e aqui, inclusive, com um BRA. Então, duplo bloqueio sistema renina-angiotensina aqui. Então, o que se viu em 3 meses e também se repetiu mais ou menos em 6 meses? Aqui é o placebo, né? Aqui é o indivíduo que tomou uma dose subcutânea de zilebeziran. Há um efeito persistente de queda de muitos milímetros, né? Quase 20 milímetros de pressão arterial por 3 meses, que se mantém por 6. Aqui, quando aqui está associado a diurético, hein? Então, é o zilebeziran mais diurético. Aquele zilebeziran mais amlodipino cai uns 12 milímetros, aqui é um efeito potencializador bastante importante, e aqui ainda cai um pouquinho o zilebeziran, que bloqueia o sistema renina-angiotensina, apesar de eu estar usando um BRA. Isso é interessante, porque o sistema renina-angiotensina dependente do angiotensinogênio hepático, se acredita que é 10, 20% de todo o sistema renina-angiotensina que existe no tecido também. Então, essa droga é legal, porque ela bloqueia no fígado, mas a gente tem que lembrar que tem sistema renina-angiotensina em diferentes tecidos. E, por último, o que seriam perspectivas, né, de que a gente pode estar usando para melhorar o quê? A adesão. Vocês podem falar para mim, poxa, Fernanda, eu sei que a doença é importante, sei que o problema está na microcirculação, tem um monte de remédio, estou medindo a pressão certinha, estou passando os remedinhos que a gente já sabe que existe, não preciso dar uma droga tão nova assim, mas por que eu não consigo ter adesão? Porque o paciente não toma remédio. Então, é fundamental a gente desenvolver um time que trate dos pacientes. Então, a ajuda de profissionais da saúde de outras áreas que não médicos, então enfermagem, educador físico, farmacêutico, tudo, psicólogo, seria fundamental para que a gente pudesse pegar um paciente com hipertensão e mudar o estilo de vida, fazer com que ele tivesse, de fato, uma adesão a um estilo de vida mais adequado. Um acompanhamento mensal desses pacientes muda completamente a vida desses pacientes, e a gente não precisa fazer nada, a gente até reduz remédio quando a gente consegue ter esse approach, né, desse time multiprofissional. E última coisa que não poderíamos deixar de falar é o efeito da telemedicina, né, o telehealth que o pessoal fala, né, em termos de monitorar o aparelho. Então, veja, eu tenho um paciente que eu quero que ele meça a pressão em casa, aí eu dou um aparelho para que ele meça essa pressão, ele tem esse dispositivo, mas ele me manda online os valores que existem. E existe uma forma de reforço rapidamente por um time multiprofissional. Então, é uma sequência
de fatos que a gente, até chegar nessa situação, a gente tem que ter. Então, o paciente tem que estar educado, tem que ter um aparelho, tem que ter um time que fique de suporte, até que ele consiga pegar o valor que eu vou acreditar que ele fez essa medida de forma adequada, envie e há uma resposta de ajuste de medicação ou de reforço, ou o que quer que seja, para esse paciente. Isso aqui é uma meta-análise que a gente fez recentemente também, e a gente mostrou que mais de 100 mil pacientes incluídos em diferentes tipos de estudo de telemedicina, existe de fato uma redução significativa de pressão arterial, e a gente consegue, não só de pressão arterial, mas um controle um pouquinho melhor de hemoglobina glicada também. Então, veja, com isso, eu espero ter falado para vocês um overview de tudo que tem de diferente ou de mais importante que a gente está chamando a atenção em termos de tratamento de hipertensão arterial. E obrigado aí pela atenção de todo mundo. Agora, acho que nós temos uns minutinhos aí para conversar, se der vontade. Muito obrigada. Deixa eu te perguntar, alguém tem alguma dúvida, pessoal? Se ninguém tiver, eu vou perguntar uma coisa. Fernanda, uma dúvida que eu fiquei, os estudos com MRPA sempre utiliza o aparelho que o médico fornece, ou que o centro fornece? Não o aparelho do paciente? Na verdade, Lu, essa pergunta é muito importante. O que está existindo agora é o seguinte: tem um grupo muito forte de MRPA que como é que eu posso dizer? Houve um estudo muito grande feito por esse grupo, de uma forma inicial. Eles fizeram muitos trabalhos, inclusive em Campos do Jordão, né? Eles usaram quase a cidade como um grande celeiro de informações. Então, se distribuiu o aparelho para um monte de gente. Então, os pacientes ficam 5, 7 dias com o aparelho e daí retorna, né? Então, eles medem durante o dia várias vezes. Esse aparelho, ele manda online as informações para um centro que vai gerar o laudo disso, tá? Então, é um aparelho já que é fornecido, o laudo é gerado numa central de laudos. Então, isso está bem estabelecido e as pessoas acreditam muito nesse MRPA. Então, quando a gente fala MRPA, é com esse aparelho e com esse laudo gerado. Isso, inclusive, o SUS parece que está pagando. Então, da mesma forma com que o SUS paga a MAPA, ele também está pagando a MRPA. Então, existem algumas empresas, que eu nem sei o nome, mas que vendem ou que dão em consignação esse aparelho, tá certo? E daí você consegue simplesmente pagar esse aparelho, pagar os exames. E o SUS está pagando esses exames da mesma forma que está pagando a MAPA. Então, isso existe. Existe uma outra situação, Lu, em que a gente ensina para o paciente que ele tem que medir várias vezes de manhã, de tarde, de noite, e ele anota os valores, né? Então, da mesma forma, é um aparelho semiautomático, que pode ser até do próprio paciente, se ele tiver um aparelho que a gente percebe que está calibrado, ele traz no consultório, a gente checa a calibração, e ele faz da mesma forma, né, sentado, com o braço em cima da mesa, com todas as orientações nos horáriozinhos que a gente pede. Só que em vez desse sinal, desses valores serem automaticamente enviados e lidos e vir um laudo, a gente pega esses valores e a gente faz uma média de acordo com, despreza o primeiro valor, vê as médias da segunda. Então, a gente faz como é que eu posso dizer, uma MRPA fake. Fake não, caseira, né? Porque é um tipo de exame que realmente, por exemplo, no INCOR a gente não tem aparelhos de MRPA, né? A gente não tem. Existem firmas que têm, existem empresas que têm esses aparelhos. No Dante agora, por exemplo, eles conseguiram 5, 6 aparelhos de MRPA. Então, eles vão começar a fazer gratuitamente, porque eles entregam de graça o aparelho para o paciente fica uma semana com o aparelho, e aí o laudo vai ser feito nessa central, né?
e quem paga, eu não sei o valor que é pago, eu não sei como isso é feito, mas o SUS está pagando. Eu não sei, não deve ter estudos, né, entre o caseiro e Então, não, eu não, acho, na ainda. prática, funciona bem o caseiro, né, se você explica bem, ensina bem o paciente, né. Então, o pessoal do Dante, Lu, eles estão fazendo isso sistematizado, eles têm até um nome esse estudo, é o Mercury, chama Mercury, né, eles trouxeram o estudo do aparelhinho Mercury, de mercúrio. Eles estão comparando a AMPA, que são medidas aleatórias da pressão arterial, com a MAPA, e eles estão comparando essa medida mais estruturada, que a gente chama MRPA, né, com o aparelhinho do paciente, que seria um MRPA caseiro, com a MAPA também, para ver se dá muita diferença ou não. Porque a MRPA é muito parecida com a MAPA diurna, né? Então, o valor da monitorização diurna da pressão arterial é muito parecido com o valor do MRPA, por isso que gera uma credibilidade boa. Mas a gente vai estudar esse valorzinho aí para MRPA e Vai ser MAPA. excelente o resultado desse estudo, né, porque Vai ser interessante para a gente, né, Lu, que não tem. Agora, por exemplo, se você tiver um núcleo, né, que acompanha a hipertensão arterial, eu acho que dá para entrar em contato com quem tem os aparelhos de MRPA para tentar ter alguns em consignação, né? Talvez valha a pena. Eu acho que esse trabalho talvez o INCOR vá querer fazer também. Tentar ter alguns aparelhos de MRPA, só que é muito complicado, né? O paciente fica uma semana, daí tem que voltar na semana seguinte, daí tem mais laudo. Bom, é é, uma questão de fazer. tá joia. Nossa, muito obrigada, Fernanda. Se você permitir, a gente deixa a aula no YouTube do HU, para Por que mais favor, pessoas tenham acesso, né, que esse horário muita gente não entra, mas depois tem bastante visualização. tá bom. Espero que tenha atendido aí o teu objetivo. Com certeza. Muito obrigada, viu? Um beijo, viu, querida? Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.